gente, eu sou a Ana, professora de japonês aqui da Kyoto, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o JLPT, o que é o bendito do JLPT, né, e como a gente se prepara para ele, tá? Vamos lá então, o que é o JLPT? Então, em cada língua, né, existem testes de proficiência, e o JLPT não é nada mais que teste de proficiência de japonês. Ele vai determinar o seu nível de japonês, e o N2 e o N1, eles servem. Você pode tentar entrar, por exemplo, numa faculdade com eles ou conseguir um emprego no Japão com o N2 e o N1, né, que são os avançados. Mas vamos falar um pouquinho primeiro sobre esses níveis, né? Então, ele é dividido em 5 níveis e ele é em ordem decrescente, o que eu acho bem confuso, porque geralmente os outros são tipo 1, 2, 1, 2, que é o A1, A1, A2, B1, B2, C1, C2, né? E o japonês, ele é de cima pra baixo. Então, o N5 é o básico. Então, no N5 realmente é aquela coisa muito básica. São as partículas básicas, as palavras muito básicas, os kanjis básicos, porque no JLPT tem que saber kanji sim, tá? Mas a gente já vai falar sobre os critérios de avaliação, a gente já comenta sobre isso. Então, o N5 é básico, tipo, basiquíssimo. Você estudou, sei lá, 5 meses. Se você estudar realmente 5 meses, assim, com afinco, você consegue passar tranquilo. O N5 é o mais fácil que tem, tá? Então, ele não tem muito kanji, são só 80 kanjis. Menos que 100, eu não posso falar com certeza, são 80. Porque eu não sou tão boa de lembrança também, de lembrar tudo isso. Mas, eles são muito poucos kanjis. E é bem simples, na verdade. Então, o N5 é mais uma introdutória, assim. Tem muita gente que não tira o N5, porque também acha que é meio perda de tempo, porque ele é muito básico. Então, assim, só se você tá estudando japonês e quer muito se provar. Aí eu moro em São Paulo, porque em São Paulo tem vários lugares pra fazer a prova, mas geralmente é porque São Paulo é próximo. Tem em São Paulo, Londrina, e eu só vou conseguir lembrar desses porque são os da minha jurisdição, né, gente? Eu moro aqui no sul, então são os que eu conheço. Mas tem esses lugares, né, pra fazer o JLPT. E, eu moro em Londrina, moro em São Paulo e quero tentar. Vai lá e tenta. Só que, tipo, pra quem mora longe, assim, e tem que pegar avião e hotel, assim, eu não acho que vale a pena fazer o N5, porque ele é muito básico. E daí vem o N4. O N4, ele é um básico, que ele é, assim, um básico com um pezinho um pezinho mesmo, tá, gente? Não é, tipo, intermediário, é um pezinho no intermediário. Então ele é um básico, só que ele cobra mais de expressão gramatical, de questãozinhas de tipo gramática, de tem que entender como é que funciona essa conjunção de frase. O japonês é cheio de conjunção de frase, então tem que entender como é que funciona esse tempo verbal, tem mais kanji. Então, assim, ele é um pouquinho mais complicado, mas ele não é o intermediário, ele é um pezinho no intermediário. A gente chama ele de básico 2. Ele é um pezinho no intermediário, tá, gente? Ele é o pré-intermediário, por isso. E, assim, eu acho que vale a pena não fazer o N5 e pular direto pro N4 e se preparar pros dois junto, porque eu acho que, assim, do N5 pro N4 não tem uma diferença absurda, você não fica perdidaço, não é tipo, meu Deus do céu, vou morrer, não vou conseguir fazer, não é assim, tá? Ele não é extremamente difícil, na minha opinião. Então, pulei pro N4, se vocês não morarem muito perto, né? Se vocês morarem muito perto e quiserem fazer, façam, mas, assim, pegar avião, pegar hotel pra ir lá, eu acho que não vale a pena. Mas, enfim. Próximo é o N3, gente. No N3 é que as coisas começam a complicar, tá? Ele é o intermediário. Agora, o problema do N3, o problema do teste inteiro no geral, é que o JLPT, ele é muito bagunçado. As questões que ele cobra, assim, nas ideias que ele cobra, é muito bagunçado. Tipo, tem umas coisas do N5 que não são básicas, tem umas coisas do N4 que não são básicas, mas que caem, né? E no N3 tem umas coisas que são fáceis e umas coisas que são muito difíceis. Tem tudo misturado, tá? Tanto kanji quanto gramática. É um problema que eu tenho. Então, assim, o N3, ele é o intermediário, tá? Só que é muito difícil falar, estuda isso pro N3. Porque o intermediário é bagunçado. Você não sabe, tipo, por exemplo, os textos. Tem texto que é muito fácil e tem texto que é muito difícil. Na questão de... A gente vai falar das áreas de avaliação, mas, tipo assim, é muito confuso, tá? Mas o N3, então, é pra quem realmente consegue já ter uma conversa em japonês, assistir uma coisa e entender bastante. Então, quem tem esse nível mais intermediário, né, e tem confiança, pode fazer o N3. Agora, o N2 e o N1, eles são, assim, os pegadinha. Eles são os dois que, assim, a gente não tem ideia de que nível eles caem, tá, gente? Porque o N2... ele é o avançado 1, tá? Tem 2 avançados, porque o N2 é o avançado e o N1 é avançado nativo, né? Que é o nível que seria o nativo. Então o N2, ele é muito, 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 muito avançado, tá, gente? Então, assim,
tô estudando japonês há 6 anos. Claro que tem gente que tira em menos tempo, né? Mas geralmente quem tira é gente que estuda faz muito tempo. Porque ele é muito complicado. Mas, novamente, é tudo... É bagunçado, porque a gente vai falar sobre essa questão dos testes, mas o teste ele não vai avaliar o que você sabe, ele vai avaliar os critérios que ele tá te cobrando, né? Então, é meio... Só porque você não consegue fazer o N2, não quer dizer que você não seja avançado no japonês, por exemplo. Porque você pode ser muito bom e mesmo assim não conseguir passar pelos critérios da prova. Pode acontecer. Não seria a primeira vez. Já ouvi falar de gente que era assim, tá? Já ouvi falar de gente que passou no N1 e não sabe falar direito, sabe? Então, muito complicado. E o N1 é o nativo, não recomendo ninguém fazer se não tiver ou passar o tempo no Japão ou feito uma faculdade de japonês, assim. Ele é realmente complicado. Mas ele é mais complicado não porque é difícil, sim porque é bagunçado. Tudo a questão do GLPT inteiro é assim, tá, gente? Agora vamos falar dessa questão do GLPT, por que eu falo que ele é bagunçado, gente? Então, não é só o GLPT, qualquer teste de proficiência, seja inglês, seja espanhol, seja qualquer teste de qualquer idioma, ele não vai te cobrar o que você sabe. Ele vai te cobrar o que ele quer que você estude. Então, assim, eu quero estudar pro GLPT, o que eu faço? Estuda pelos conteúdos do GLPT. Pesquisa de GLPT, past questions, as questões passadas, GLPT workbook, qualquer coisa, assim. Pesquisa coisa do GLPT, porque eles, mesmo que não tenha, assim, uma coisa falando, esse é o vocabulário que cai no GLPT, essa é a gramática que cai no GLPT, vai se repetindo, né? Então as pessoas fazem listas na internet, etc e tal. Então, assim, gente, não estudem pensando, eu tô estudando japonês muito bem, então eu vou conseguir te fazer no GLPT. Não, você tem que estudar pra prova, tá? O único que eu acho que escapa disso é o N5, porque realmente é básico, mas do N5 pra baixo é realmente complicado, gente. Essa questão é bem bagunçada mesmo. Por isso que eu falo que tem gente que tira o N2 e não sabe falar japonês, porque a pessoa estudou pra prova, mas não tem um vocabulário bom. E tem gente que fala muito bem e não passa na prova. Por quê? Porque não estudou pra prova. Então, assim, gente, não se preocupe. O GLPT ele não vai, abrir o caminho, não vai falar, nossa, eu sou muito boa em japonês. Não é assim, né? Mas, como eu falei, o N2 e o N1, eles são critério pra ou estudar no Japão, né, em faculdade, ou você trabalhar no Japão. Todas as empresas, quase todas não, mas as empresas geralmente pedem pra quem vai trabalhar lá, quem quer trabalhar lá, o N2 no mínimo, tá, gente? Que é a fluência, né? O N2 é considerado fluência. Fluência profissional, enfim. Fluência tem vários níveis, eu vou fazer um vídeo sobre fluência também, mas só falando disso. Agora, os critérios de avaliação do GLPT, né? Então, tem a parte de escuta, a parte de leitura, a parte de gramática, a parte de vocabulário e a parte de kanji, né? São esses 5, se eu não me engano. Então, a parte de leitura são textos, né? Você vai ler um textinho e interpretar. A parte de escuta é bem simples, você só vai escutar e marcar as opções lá que tá sendo falada. Geralmente não tá escrito, você tem que só escutar. Tem a parte de gramática, que daí realmente você tem que entender um pouquinho da gramática que tá sendo pedida. No N5 é bem básico, como eu falei, né? Mas tem que entender. Tem a parte de vocabulário, que geralmente é assim, tem uma frase e daí tem uma palavra que tá sublinhada e você tem que saber com que outra palavra você poderia substituir essa palavra, tipo sinônimos, né? Então, geralmente é assim, a questão de vocabulário. E tem a parte de kanji, que geralmente você vai ler uma frase e daí vai ter um kanji. E daí você tem que escolher ali qual que é a leitura do kanji. Geralmente é assim, essa parte de kanji do GLPT, gente. Mas, como eu falo, né, ele é todo bagunçado, não se preocupem, não consigo passar de jeito nenhum. Mas é muito bom pra quem quer medir o próprio conhecimento, ou, né, algumas vezes, assim, conseguir um emprego no Japão. Ele é muito válido, principalmente o N2 e o N1. São perfeitos pra isso, porque realmente, geralmente, assim, quando você quer... eu quero muito trabalhar numa empresa japonesa no Japão. Você vai precisar do GLPT N2 ou N1, tá, gente? Por isso que ele é muito importante. Mas, fora isso, ele é mais, assim, só pra testar o seu próprio conhecimento, né? Mas também não levem isso muito a sério, não fiquem chateados se vocês não conseguirem passar, porque toda a prova não vai conseguir avaliar o teu conhecimento puro. Então, né, não adianta. Mas, então fiquem por aqui hoje, por hoje é só, e bye bye, sayonara!